está no podcast Made in Eva e aqui nós vamos falar sobre vários assuntos. Eu sou a Frida. Eu sou a Ginger. E nós vamos falar tudo relacionado ao universo feminino. Então nós vamos falar sobre maternidade, sexualidade, religião, autoconhecimento. Isso, e tudo de um ponto de vista de uma historiadora e de uma psicanalista. E de uma bruxinha holística hermenêutica. Isso, exatamente. A gente quer falar com vocês e pra vocês sobre o nosso ponto de vista como mulheres do século XXI, mães, em busca de tudo que abra a mente, né? Pra você não ficar encaixotado nas coisas que te ensinaram desde o princípio. Então vai ser uma coisa bem legal. Pra você abrir um pouco o seu... Como que a gente pode dizer, Frida? Abrir a mente no sentido de você não ficar preso a conceitos e parâmetros que você foi educado, criado, porque a gente acaba indo por esse caminho muitas vezes. Sim, exatamente. Acredito que a maioria das vezes. Desde que a gente nasce, né? Pelas referências religiosas da nossa família. O ensinamento das mães, que passa da avó pra mãe, pra filha. Quem tem pais que viveram juntos, quem é de família de pais separados, quem não tem pai, quem não tem mãe. Tudo isso influencia no nosso crescimento pessoal e de como a gente se comporta na sociedade quando adulto, né? E como a gente vai tratar as outras pessoas também influencia bastante, Muito. Né? Muitas vezes a gente não consegue respeitar a opinião diferente da nossa. É muito difícil, justamente por quê? Por causa do jeito que a gente foi ensinado, né? Então, assim, é um engessamento da mente que acontece, mas que a partir de agora, com o nosso podcast, você fazendo parte, participando com perguntas também, se inscrevendo no nosso canal, deixando like, compartilhando com os seus amigos. Isso daí vai fazer com que o mundo possa abrir novas vertentes, novos horizontes. E a gente trazer vocês pra gente se questionar junto, né? Nós vamos trazer os nossos questionamentos do nosso ponto de vista. Somos duas pessoas totalmente diferentes, de criações diferentes, mas a gente se completou no sentido de estar abertas a trocar ideias, ouvir a ideia diferente uma da outra. E a gente acredita muito que dividir isso com esse vasto mundo da internet vai ser muito bom para que vocês aí desse lado possam fazer isso na vida de vocês. Porque muitas vezes a gente está tão preso com que a gente se agarra tanto com o que a gente e a gente acredita tanto naquilo que às vezes aquilo nem representa o que você o que você quer como pessoa, o que você deseja e onde você deseja chegar. E o que você pensa também, né? Porque às vezes você pensa pelo que o outro tá pensando. Tem isso também, né? Sim. Quando a gente fala, a gente escolheu alguns temas para começar o nosso podcast, até a galera interagindo com a gente. E o que a gente resolveu elencar, eu acho que vai ser muito interessante no sentido de colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Exatamente. Que os temas são o quê? O primeiro, a gente escolheu arquétipos, Lilith e Eva. Que é o quê? Isso é um debate profundo que incomoda muitas mulheres. Profano, adoro essa palavra. Gente, ela é bruxa natural, tá? Adoro. Então, já sabem. Vocês sabem, né? Mas eu danço nua na lua. Brincadeira. Ela fica na fogueira. Essa questão de Lilith e Eva é uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu tava conversando com a Frida sobre isso, porque é o seguinte, o arquétipo de Eva, a gente tem os dois dentro da nossa identidade feminina, né? O arquétipo de Eva, ele é um arquétipo que não toda mulher, mas a maioria das mulheres querem ter esse arquétipo. Porque ele é o arquétipo da mulher comportada, da mulher bonita, leve e suave, da mulher acolhedora, da mulher mantenedora, a casta, ingênua, fofa. Fofinha. Não acredito que hoje em dia muitas mulheres estão muito afim desse arquétipo, né? Porque a mulherada tá mais independente, graças a deusa. E eu acho que nunca tiveram. Porque se você for passar pela história, do jeito que as mulheres se comportaram e tudo que elas lutaram, eu acho que foi contra ser o arquétipo da Eva, com certeza. É que o arquétipo da Eva, ele é um arquétipo patriarcal.
Sim. O patriarcado colocou e a gente tinha que se encaixar naquilo ali, ou a gente era queimado na fogueira. Exatamente. Tô certa ou tô errada, Frida? E a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Isso. E Lilith, né, que é o arquétipo oposto de Eva, que é essa mulher guerreira, que faz o que ela quer, que vai em busca dos desejos dela, a opinião dos outros não importa. E como esse arquétipo ele foi demonizado. Sim. Porque você precisa, numa sociedade patriarcal, você precisa dominar a mulher. E aí esse arquétipo dessa mulher livre, independente e que realiza os seus desejos... É ameaçador. É ameaçador. E aí você oprime essa mulher para ela caber no arquétipo de Eva. Pois é, deixa para o próximo episódio. O segundo tema que a gente escolheu foi o sagrado feminino, tá? É um tema muitíssimo importante, de um valor de conhecimento muito grande. Eu espero que vocês gostem, porque vai agregar o seu conhecimento, você se conhecer como mulher, tá bom? Então, é muito importante, mas a gente não vai dar detalhes, porque isso é um assunto extenso e demanda também estudo, tudo. Então, assim, a gente tá preparando uma coisa bem legal pra vocês. Só pra completar sobre o sagrado feminino, Sim. que eu acho o máximo, porque eu estou passando por esse processo já faz um ano, e o sagrado feminino, ele faz você olhar pra dentro de você. Uhum. Então, quando você se conhece e quando você conhece as suas sombras, elas não te dominam, você que domina elas. Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Terceiro é religião, religiosidade e fé. Religião não é religiosidade. Nem fé. Então, E fé não é só católica. exatamente. E ainda tem a intenção. Tem a intenção. Ou seja, a fé ela é uma palavra que ela foi colocada no glossário cristão. Sim. No glossário cristão, mas ela tem outras palavras que têm o mesmo sentido. Sim. Por exemplo, a gente trabalha com intenção. A intenção de qual é a intenção que eu tenho, que eu quero colocar para fora para que isso floresça. Exatamente. Lembrando que a gente está falando de uma bruxaria que é pautada no amor próprio e no amor ao próximo, no amor à natureza. Sim. Então, a gente nunca vai pensar não, porque cada um pensa o que quer. Mas se você está trabalhando para o autoconhecimento e para melhorar, para evoluir, para sair daqui para um lugar melhor, seja qual que você acredite, você não vai pensar em fazer mal pro próximo, né? Então, é isso. Mais uma dica. Quarto, nós vamos falar sobre do sagrado ao profano. Quando nós escolhemos esse tema, a gente pensou no seguinte, que muitas coisas sempre começam... Isso, gente, olha, vai ter tempo para explicar, mas só passando por cima, muitas pessoas, exemplo, começam na igreja, digamos assim, e depois viram o oposto. Completamente diferente, já começam como a igreja cristã, né, e o cristianismo colocou isso como sagrado e profano, então vamos colocar que uma música de rock and roll seria o profano e a música sacra, virtuosa é uma música santa, a gospel é a santa, né, é a que agrada o coração de Deus, digamos assim. Então assim, nós vamos falar sobre dessas pessoas também, e de nós mesmos, né, que muitas vezes nós saímos de um polo e vamos ao outro, mas não na tentativa, assim, de julgar as questões ou o próximo. A gente vai falar sobre o assunto. Lembrando que a gente não tá aqui para julgar ninguém. Jamais. A gente vai estar aqui dando ponto de vista nosso, Exatamente. sem levar para esse lado do julgamento. Porque julgar, você fala, eu não julgo ninguém. Mentira, todo mundo julga, mas guarda o seu julgamento para você. Se ele não vai fazer bem pro próximo e não vai acrescentar em nada, guarda para você e vai trabalhar isso até você melhorar dentro de você. Como o Freud diz, não existe crítica construtiva. Só destrutiva. Crítica só destrói, gente. Já Começou querendo criticar, amiga, né? Não. Você já tá querendo ferrar a coleguinha. Então não, né? fica quietinha, guarda pra você. E uma coisa que eu queria falar dessa introdução do Sagrado ao Profano, a Frida deu o exemplo dos cantores, né? Que muitos deles começam na igreja e vão depois pro rock and roll pesado, ou vão para uma coisa mais diabólica, né? Que trabalham mais esse lado. A gente também vê muito, quando a gente começa a estudar bruxaria, a gente vê muito isso também na questão de pessoas muito religiosas
que saem da igreja e procuram o extremo do ocultismo, no mundo ocultista, que são satanistas, o pessoal da escola luciferiana, que na verdade também não tem nada a ver com esse oposto que o cristianismo saiu, desse lugar e vai lá e fala, eu quero fazer um pacto para eu ficar rico. Exatamente. Eu quero fazer um pacto para que o fulano ali se ferre na vida. Existe uma cortina que o cristianismo colocou ali, e lembrando que conhecimento liberta. Sim. E o medo, ele sufoca e te oprime. Então pensa nisso no sentido de quando você for falar sobre esses temas. Primeiro você procure, estude, pesquise, entenda, para depois você vir dar seu ponto de vista ou fazer um comentário. Sim. E procure fazer uma terapia também, porque não dá pra sair julgando, né? Amiga, esse é o ano da terapia, né? Tem alguma coisa dentro de você que você precisa trabalhar. Porque se você tá só julgando, olha... faz uma terapia, faz uma ayahuasca, faz, sei lá, amigo. Vai bater vai encontrar seu caminho. Vai encontrar seu caminho. Aonde você achar que é confortável pra você, que seu coração vai estar aberto, vai buscar o seu caminho. Aqui tá livre, hein? Estamos abertos. Próximo tema que a gente pretende tratar é céu e inferno, né? A gente tem que falar sobre isso, né, Ginger? Nós temos que falar sobre céu, temos que falar sobre inferno. Muitas pessoas têm medo. Existe? Será que existe? Ai, eu não Quem sei. criou? Da onde vem? Acho que eu vou ter que morrer pra saber. Morre não, tô começando hoje. É verdade. Não, gente, mas é sério. Tem muita gente que confunde as bolas, entendeu? Não sabe diferenciar o céu que a gente vê azulzinho, bonitinho, com uma outra dimensão. Então isso daí vai ficar para um assunto bem legal que a gente vai tratar aqui. Espero que você se inscreva nesse canal, acione o sininho, deixe aí o seu comentário, por favor, tá bom? Isso ajuda bastante o canal a crescer. Comentários também sobre temas. Ah, sim, sobre temas. Pode perguntar. A gente sabe que esse é o primeiro vídeo, mas conforme vocês vão dando temas, a gente vai buscando e trazendo aqui pra gente ter esse papo. Com certeza. E compartilha, né, gente? Não custa nada, a gente não tá pedindo dinheiro, então vamos lá. Vamos nessa. Por último, que a gente colocou aqui, é bem legal esse tema, acho que vocês vão curtir, é viagem para mulheres, tá? A gente vai falar sobre o momento de descanso, né, que a mulher precisa ter, na verdade, longe de marido, de filho, porque, gente, é necessário, não dá pra você passar mais de 20 anos com a mesma pessoa, só que você não ter a sua individualidade. Então a gente vai falar sobre isso. O seu momento, o seu espaço, né? A gente fica muito preso na família, cara. É igual, eu tenho 2 filhos pequenos e um marido trabalhando em casa, então minha vida, imagina, né? Maravilhosa. Eu não solto um pum que nem É verdade. E a importância disso está muito relacionado também ao sagrado feminino. Pois a você então. se dar esse espaço, você se colocar nesse lugar sem culpa. É o mais difícil. Pensa que a culpa é uma coisa que, né? Olha, a culpa vai ter que ser tratada em terapia também, tá? Já tô avisando. Então, hashtag me siga para mais dicas. Gente, é isso, galera. Esse é o vídeo introdutório para vocês. Vamos produzir os temas que a gente conversou agora. E conforme vocês forem comentando, a gente vai conversando, vai dividindo e compartilhando ideias. Exatamente. E para que essa conversa flua. Exatamente. Né? Pra gente sair daqui melhor, mais leve, ou pelo menos mais livre, né? Livre. Busca conhecimento, que é a liberdade de ver. Com certeza. Um beijinho da Frida. Beijinho da Ginger. Tchau. Tchau.